Embrapa, Infraero, Eletrobras, EBC, Conab. O que essas empresas tão diferentes possuem em comum? São todas controladas pelo governo federal. Essas e outras 144 estatais foram alvo de um estudo da Instituição Fiscal Independente do Senado, que mostrou que a grande maioria, 131, se mantém com recursos próprios, o que não significa que sempre gerem lucro ou que eventualmente não recebam recursos da União. Aí nesse grupo que estão as estatais federais mais importantes, né, que não estavam naquele outro grupo, né, que é a Eletrobras, a Petrobras, o Banco do Brasil, o BNDES, a Caixa Econômica, né. Essas, em geral, elas se autofinanciam, né? Se o Estado deveria ou não atuar nessa área é outro assunto. Já 18 delas dependem de dinheiro da União para funcionar. Em 2016, por exemplo, elas receberam 15,4 bilhões de reais do Tesouro Nacional, o que representa 0,24% do PIB. Um Estado que tem um crescimento muito baixo, que esteja patinando, né, que não consiga se desenvolver, provavelmente a atuação do Estado será ou terá que ser mais forte no sentido de alavancar esse processo de crescimento, de fazer a economia deslanchar. Se o país tem desigualdades muito grandes, que contém muitas injustiças, muita gente à margem da sociedade de consumo, na pobreza, na miséria, é óbvio que se impõe uma atuação mais efetiva do Estado. A Embrapa, que desenvolve tecnologia para a agropecuária, foi a que mais mobilizou recursos, 3,2 bilhões. Em segundo, veio a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, com 3 bilhões. Ela faz a gestão de 50 hospitais vinculados a 35 universidades federais. Nesse grupo de 18 estatais dependentes, você tem, por exemplo, você tem a Embrapa, você tem hospitais, né? Você tem uma empresa que administra todos os hospitais universitários, você tem 6 empresas que fazem pesquisa, né? É necessário que se avalie regularmente, né, o retorno que essas estatais dão para a sociedade. A Embrapa hoje é uma dessas empresas de referência, uma das empresas modelo. Alguém pode dizer que a Embrapa é ineficiente? Eu tenho que ficar pesquisando o tempo todo. Não importa que eu invista durante 10, 20, 30 anos para a cura do câncer ou da AIDS, e até hoje não tenha obtido um resultado definitivo, abrangente. Isso significa que eu devo interromper essas pesquisas ou que elas não são importantes? Para este professor de economia, as estatais devem atender aos interesses da sociedade e não apenas render lucros para a União. E há uma ideia um pouco generalizada, em função da propaganda que se faz, de que a empresa privada é sempre eficiente e de que a empresa estatal é sempre ineficiente. Isso não é uma regra. Agora, o que a gente não pode, não deve, e isso é criminoso, é deixar as empresas se degradarem, se aniquilarem, praticamente levá-las à liquidação antecipada, para justificar a privatização. E pior do que isso, para vendê-las a preço de banana.